Salve galera, seja bem-vindo a mais uma aula de Lábio e na aula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre erros. Antes de mais nada, antes de a gente ir aqui para a telinha do computador, eu tenho que alertar vocês uma coisa. Quando nós desenvolvemos programas em Lábio, em geral, se a gente vai fazer programas que estejam vinculados somente à questão de tratamento de dados e software, a parte de erros nem fica sendo tão importante. Às vezes a gente até ignora muitas das vezes. Até aqui, até o momento, eu evitei para que não ficasse aquela questão. Por que tá fazendo aquela conexão ali, ó? Aquele cluster amarelo, é um cluster de erro. Por que tem que conectar? Quando eu tenho que conectar, eu posso deixar sem conectar? E essa aula a gente vai estar resolvendo esse problema, entendendo, e mais do que entender quando deve fazer isso, é entender a importância disso dentro do Lábio. Na prática, essa linguagem de programação, Lábio, ela foi desenvolvida principalmente para estar trabalhando ali na interface entre hardware e software. Está fazendo essa conexão, está sendo facilitada, entre aspas, pela programação em LabVIEW, entre os hardware e software. Uma coisa muito importante é o paralelismo. O que significa isso? Dentro de um mesmo programa de LabVIEW, eu posso estar controlando vários equipamentos através de um único programa. E se um desses equipamentos apresentar algum defeito, aí é que entra a questão do erro. Em geral, você não vai ter um malware que vai apresentar defeito. São códigos, os códigos estão ali, não vai ter defeito de você tirar o malware daqui e passar para cá. Agora, quando você está lidando diretamente com hardware apresenta defeito. E quando ele apresentar um defeito, o seu programa tem que identificar que existe um defeito, existe um erro. É aí que entra a importância. Uma coisa importante também dentro da linguagem de LabVIEW é o comportamento que o programa vai ter quando for apresentado um erro. Por padrão, o programa para, ok? Isso simplesmente porque facilita na hora de você estar programando. Você está fazendo seu programa, você vai rodar ele e ele não roda, ele te mostra que tem um erro e você vai lá e conserta. Só que quando você finaliza o programa, se tiver algum erro, ok? Você finaliza o programa é para controlar as turbinas de um avião. Aí uma turbina para de funcionar. O programa controla as outras. Mas se aparecer um erro, por padrão, o programa para. Isso quer dizer que vai parar todas as turbinas, o que não é necessário, né? O avião vai cair se todas as turbinas pararem. Então, sabendo que digamos que ele possa voar com 3 e uma pare. Tem 4, ok? Possa voar com 3 e uma pare. Então, o que acontece é o seguinte. O programa não pode parar, a princípio, dependendo da ocasião. Nesse caso do avião, é interessante que ele não pare, que você continue seu voo com as 3 que tem, mas que indique que tem um erro. Isso é interessante. Só que, por exemplo, se você está fazendo uma medida em laboratório com laser e um monocromador, e aí, de repente, o laser queima, apresenta um erro. O programa identificou que o laser queimou. E o monocromador tem a função de pegar o sinal que vem do laser, vamos colocar dessa maneira. Se o laser queimou, faz sentido o monocromador continuar medindo? Não. Então para tudo. E mostra lá, parou o programa, abortou a missão. Então, existem várias ocasiões, várias situações, e diferentes situações requer diferentes soluções, ok? Então a gente precisa entender como trabalhar com erros. Vamos aqui para a telinha do meu computador. Primeira coisa, como identificar um erro dentro do LabVIEW? O erro é o seguinte. Eu abro aqui minha paleta de funções, eu venho aqui em diálogo, eu tenho aqui um erro cluster constant, ok? Tá aqui. Ele vai ser marcado por uma linha amarela, ok? Deixa eu criar aqui um indicador. Create indicador. Tá aqui, ó. Ele tem essa linha amarela. Então, você viu uma linha amarela com preto, é um cluster. O que é um cluster? É aquele conjuntinho de coisas que eu pego todo um conjunto de diferentes coisas. Pode ser array com float, que é o caso aqui, ó. Aqui eu não tenho array, aqui eu tenho um booleano, uma constante e uma string. Eu pego isso, eu faço um pacote e jogo para frente. Isso é um cluster. O cluster em geral são essas linhas que elas estão tracejadas com preto. É uma cor preta, uma cor preta, uma cor preto. Pode ser, o cluster amarelo é o cluster de erro, tem cluster de ondas, que a gente já utilizou aqui também, tá? Tem vários tipos de cluster, mas vamos lá. O cluster de erro é esse padrão aqui, amarelo, e dentro de um cluster de erro sempre vai ter 3 informações. Vai ter o status, que vai dizer tem erro ou não tem. Vai ter o código. O código ele vai apontar para você dentro de uma lista que tipo de erro é, ok? E essa lista ela já existe, é uma lista do LabVIEW.
Então você tem que dar uma olhada na documentação do LabVIEW. Existem centenas de códigos, ok? Mas em geral o próprio programa diz a numeração do código e qual é o problema. Não está lendo, não encontrou o arquivo, ou não tem conexão. Então ele vai dizer o número do código e vai indicar o problema. E aqui embaixo vai aparecer qual local que está apresentando problema. Como assim qual local? A princípio aqui é um programa bem simples, então se apresentar problema ou está na constante ou está aqui no indicador. Mas digamos que eu tenha várias coisas, vários bloquinhos, sub-VI, que não sei o que, e uma sub-VI apresentou erro. Então o que vai aparecer aqui? Aqui vai dizer, o erro está na sub-VI tal, o erro está no bloquinho tal. Isso é o que vai aparecer aqui, a localização do seu erro, tá bom? Então, já entendemos o que é. Vamos agora aprender a trabalhar com erros, certo? Para aprender a trabalhar com erros, eu vou desenvolver um programa que a gente já está acostumado. Vou vir aqui em gráfico, file, simple read. Tá aqui, para ler um arquivo. Ctrl H para abrir o context help. E aqui dentro do context help deixa bem claro que o obrigatório aqui é o path. Ou seja, se eu apertar um Ctrl R é o atalho para execução, né? Ele já está dizendo aqui para mim que existe um erro. Erro list. Ele está apontando aqui para mim, tem um sub-VI. Na verdade, esse cara aqui é um sub-VI, tá bom? Isso aqui é um sub-VI. Eu posso vou até fechar aqui, Posso clicar 2 vezes e ele abre toda uma coisa aqui, certo? Mas isso não importa para mim, a princípio já sei o funcionamento dele. Então, quando eu tento executar o meu programa, ele mostra que tem um erro, tá bom? E vem indicar aqui para mim, tem um erro, não sei o que, file, tem uma conexão que é requerida e não está conectada, que é o path. Não tem conexão. Ok, é um erro simples, fácil de resolver. Então, vem aqui em path, eu vou create, botão direito, create, control. Ok? Está aqui, meu controle. A princípio, agora meu programa já executa, certo? Mas eu vou executar ele vai apresentar um novo erro. E deu aquela piscada aqui, E aqui, o erro é o 4805. Que erro é esse? Não foi dado nenhum arquivo para ele buscar. Não pode encontrar nenhum arquivo, ok? De som. Enfim, esse é o erro 4805. Não foi buscado, não recebeu nenhum caminho para buscar o arquivo. Agora, esse erro que apareceu aqui, vou dar o play de novo, esse erro que apareceu aqui, erro 4805, o xzinho e a localização, aqui no caso ele não mostra, soundfile ocorreu um erro aqui, no soundfile read, ok? OpenVI, que é justamente o nome desse cara. Vou clicar com o botão direito, visible label, soundfile read simple VI. Esse é o nome desse bloquinho. Esse aqui tem o nome path. Então, quando eu tento executar, aqui ele aparece, qual o bloquinho que está com problema, ok? Aí aqui já está dentro do VI, isso aqui já é outra história, a gente não precisa ir para dentro do VI. Esse aqui é o código, 4805, e o X em vermelho. Eu posso fazer esse programa, quando eu dou o play aqui, note que o programa não parou, Ele não parou, ele está em execução, entre aspas, ele está pausado. Ele não está parado, ele está pausado, esperando uma ação. A ação é continua ou para. Aí aqui fará, ok? Para facilitar, eu vou vir aqui e já vou criar um while, para a gente não ter problema com isso. Então tá aqui, while, colocar um false constant, aqui no while, feito. Agora, eu vou dar o play. Ele já apresentou um erro. Eu quero continuar ou parar? Eu quero continuar. Aí no próximo while ele vai ter um novo erro. Quer continuar ou parar? Continuar. No próximo while ele vai de novo apresentar. Então toda vez que eu continuo aqui, vê que isso aqui pisca indicando onde está o erro. Certo? Agora, olha só que coisa legal. Quando eu pego o erro, aqui eu tenho uma entrada e uma saída. Quando eu crio uma saída, create pode ser simplesmente criar para um indicador. As coisas já mudam de jogada. Por quê? Quando eu der o play, note que o indicador está mostrando que tem um erro, mas o meu programa não parou. Isso é a importância de você trazer esse erro para frente. Por quê? Lá na frente você vai identificar que tem um erro. Mas mesmo identificando que tem um erro, você não vai parar o seu programa. Você não trava seu programa. Ele continua funcionando do jeito que dá. Por exemplo, se tivesse outros loops em paralelo aqui, como a gente já aprendeu nas últimas aulas,
com outras funções, essas outras funções não iam parar por causa desse cara ter dado um erro. Isso é importante. Então, toda vez que vocês tiverem qualquer bloquinho que vocês puxarem, seja da paleta de funções ou de um sub-VI, ok? Você vem aqui, agora eu vou buscar aqui, ó, por exemplo, dentro ainda de som, eu vou buscar o Output Play Waveform. Aí eu venho aqui, ó, ele já vai dar ok aqui, que ele está identificando meus hardware. Vou pegar o som e jogar aqui no data, certo? Esse cara aqui, ele executa o som, ele vai tocar o som, vai usar os hardware do meu computador para tocar o som. Só que aqui tem um erro, correto? E esse aqui, devido a esse aqui ter um erro, esse aqui agora vai aparecer um erro. Quando eu der o play, agora meu programa parou. Por quê? Esse aqui, quando eu tenho uma saída de erro, ele não trava mais o programa. Você só vai travar o programa se você não tiver uma saída de erro, certo? Mas esse aqui, ele está com erro. Ele está com qual erro? Ele está com erro porque não está chegando nada de dado para ele, porque esse aqui anterior deu erro, certo? E aí o que acontece? Vou dar um stop. O que eu preciso fazer é criar nesse aqui também uma saída. Ó, tem o erro in e tem o erro out. Eu vou e crio uma create indicador. Criei o indicador também. Agora eu vou dar o play. Note, ambos estão com erro. Ambos estão com erro. Porém, não travou meu programa. Esse só está dando erro porque o anterior está dando erro, certo? Agora, obviamente, eu não vou ficar criando um monte de indicadores de erro. Então, o que eu faço? Dá o stop. Vou deletar esse aqui, deletar esse aqui. Não, esse aqui, aquele ali eu não precisava. Esse aqui eu vou manter. Ok? Não, Ctrl Z, peraí. Deixa eu dar uma organizada nesse negócio aqui. Pronto. Melhor assim, né? Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar o cluster de erro desse e vou passar para frente. Por quê? Ele não vai mais travar o programa porque tem uma saída. Esse aqui não vai travar mais o programa porque tem uma saída. E essa última saída, que é a única que importa, vai me dizer se tem um erro ou não. É isso que nós devemos fazer sempre. Nós não podemos deixar de conectar esses erros, tá? De passar para frente. E aí ele vai me dizer se tem um problema ou não. Vou dar o play. Note que meu programa não parou, mas tem um erro. Bem, vamos consertar esse erro. No fundo, o erro que tem aqui é porque eu não estou puxando nenhum arquivo. Então, eu vou vir aqui, ó. Pá. Vem aqui já tem esse arquivo aqui separado. Agora eu vou dar o play. Certo? E aí tem um detalhe. Agora, esse cara aqui, ele está executando. Certo? Como ele está executando, enquanto ele não terminar a função dele, não passa a informação para frente. Note que mesmo agora aqui está dizendo que tem um erro. Não está dizendo que tem um erro. No fundo, o que está acontecendo aqui é que a mensagem de erro só vai ser passada para frente quando esse cara aqui terminar a função dele. E aí, para eu terminar a função dele, eu teria que esperar a música acabar. Quando a música acabasse, aí sim ele ia passar para frente dizendo, ó, não tem nenhum erro. Então eu vou deixar aqui rolando a música para vocês verem, tá? E vou avançar o vídeo. Bora lá, galera, tá acabando aqui a música e assim que a música acabar, vai encerrar o loop. E aí a mensagem, ó, passou pra frente, o erro mostrou aqui que não tem nenhum erro e finalmente o loop encerrou, né? No caso aqui, como tá dentro de um while, vai executar novamente e a música começou de novo. Tá bom? Vou abortar aqui. Tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos a ideia do erro, que ele deve ser passado pra frente, tá? E na próxima aula a gente vai dominar o erro. Aqui basicamente eu apresentei para vocês.